Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está especial, porque sempre que a gente encontra pessoas no mundo é especial. E a viagem tem esse poder, ela reúne tribos e reúne viajantes. E hoje eu estou recebendo uma amiga que antes era virtual e hoje estamos nos conhecendo ao vivo, né? Verdade. Tudo bom, Ariane? Tudo Muito bom. prazer. Prazer é todo Feliz meu. em conhecê-la e também em compartilhar as suas experiências de viagens, que não são poucas, que já sei. É um pouquinho. Aos poucos a gente vai ampliando, né, nossos horizontes, vai conhecendo. E é assim, né? Quanto mais a gente conhece, Mais mais a quer gente conhecer. vê que tem um mundo, né, de possibilidades Com certeza. pra gente conhecer. Então, a sua primeira viagem, assim, aonde o bichinho da viagem te mordeu, aonde tu pensou assim, nossa, tem um mundo que eu quero desbravar. Não. Olha, começou na época que eu estudava, eu era aluna de Santa Cruz, e a escola organizava todo final do ano uma excursão, né? Então a gente aguardava ansiosamente para a excursão do final do ano. E a minha primeira viagem foi para Foz. Então foi muito divertido porque eu fui com os meus amigos, a minha mãe, então foi uma galera bem divertida e a gente conheceu aquilo e eu disse assim, meu Deus, isso aqui é o começo, né? E eu quero cada vez conhecer mais. Que não pode ser subestimado, né? Porque Foz Não, é um é destino- lindo. É lindo, tem pessoas do mundo inteiro que vêm para Foz do Iguaçu e muitas pessoas daqui que dá para ir de carro, de ônibus, Com de avião, certeza. assim, não conhecem, né? É. Acho que é um destino único no Brasil, né? Sim, é maravilhoso, né? E depois dessa, então, a gente foi de excursão também da escola pro Rio, para praias de Santa Catarina, para o Beto Carreiro. Então eu não estudava mais na escola, mas eu continuava indo nas excursões, Da né? excursão. Hoje em dia acho que as escolas nem mais organizam Você é excursões prof, tão né? grandes, sim. Hoje é mais complicado, né? Não é como antigamente. Eu lembro que teve uma vez que não tinha o ônibus, a princípio era para ser de 42 lugares. Quando ele chegou, estava faltando um lugar para uma pessoa. E se fosse hoje, Jamais. a né? pessoa não poderia ir. Eu fui com o colchonete no meio do ônibus e foi muito divertido. E daí começou, né, a vontade de conhecer mais. E aí a tua primeira viagem internacional, assim? a Primeira viagem internacional, eu fazia letras na UX e eles formaram um grupo de estudos para ir para Nova York, né? Então foi assim, a princípio eu fiquei meio assim, porque não era o meu sonho ir para Nova York. Daí eu lembro que a minha mãe disse, né? Não perde essa oportunidade. Disney vai surgir outras oportunidades, Que era vai. teu sonho Meu era sonho, era meu sonho de criança era ir para Disney, né? E aí eu fui então com uma colega, né? E a gente se conheceu e foi assim porque geralmente eu não gosto muito de viagem em grupo. Mas essa viagem em grupo foi muito legal, porque eram pessoas que tinham os mesmos objetivos, queriam conhecer as mesmas coisas, os mesmos locais. E quando chegaste em Nova York, assim, superou as expectativas? Como é que Meu foi? Deus, superou demais, né? Então, quando eu entrei assim no museu de história natural, né? Eu disse, meu Deus do céu, isso eu via nos filmes, né? Tá aqui na minha frente, a Estátua da Liberdade. Eu brinco que não com Nova York, porque assim, eu quando vou a Nova York, eu vou do aeroporto, que fica longe de Manhattan, Sim. até o centro, já até ficar, de trem. Então tu vai por baixo, então tu não vai chegando em Manhattan, em Nova York, tu chega no centro e tu brota ali, né? E quando tu vê, tu tá ali no meio, na Times Square, ali. Isso. Depois dessa vez eu já voltei 2 vezes daí com meu marido também, que daí era o sonho dele, conhecer ele não conhecia, eu fui junto. Já foi de guia daí? Já fui de guia, eu já né? sabia tudo. Não, deixa pra mim agora. Pode deixar, né, que eu conheço. E Nova York é muito fácil também, Sim. né, de viver, Bem né, tranquilo. viajando em Nova York, né. Mas agora eu vou ter que voltar, porque disseram que a minha experiência não foi total. Porque eu deveria ter me hospedado no Sorro, num bairro mais alternativo, né? E eu não, eu quis ficar na Times Square, né? Então, eu disse, a próxima vez é Sorro. É. E aí depois, assim, como é que foi? E como tu organiza as tuas viagens? Como é que tu escolhe um destino? Como é que funciona a tua forma de viajar? Tá, então assim, eu não tenho opção de baixa temporada.
eu tenho que viajar em alta temporada, que eu sou prof, né? Então as minhas férias são em janeiro e o recesso de julho. Então vamos trabalhar com o que temos. Vamos trabalhar com o que temos, né? E aí a gente procura encaixar dentro desse período lugares que a gente queira conhecer, que a gente goste, sempre tendo cuidado, né? A gente prefere muito o verão, né? Então, em julho, a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, né? Em janeiro, que lá é verão, né? Em janeiro a gente então foi para a África, vai aqui pertinho, para o Chile, para a Argentina, né? E a gente monta a planilha, assim. E é vocês que fazem tudo. Nas primeiras vezes, né? Que fui com agência. Ai, mas eu achei aquilo lá pega no teu hotel, nós vamos passar às 7 da manhã. Então tu tinha que estar lá esperando. E daí ele passa no outro. E daí tem aquelas pessoas que não estão esperando, que não estão no horário. Ai, não. Assim, ó, cada um tem uma forma de viajar e tem um gosto e tem que ser respeitado. Com certeza. Mas também o meu jeito, assim, é mais livre, assim. Eu gosto, e pra mim, eu acho que também pra ti, a viagem começa antes do dia da partida. Com certeza, quando tu escolheu o roteiro, daí começa. Comprou a passagem, chegou o voucher, chegou as letrinhas ali. Aí começou a viagem, né? E depois ela continua, quando vai escolher as fotos, vai relembrar, né? Então eu viajo antes, durante e depois. Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Viajando depois. É verdade. Que é bom, que é muito bom também, né? E aí, então, o roteiro que tu escolhe, tu já tem ele em mente ou é por uma passagem, daqui a pouco uma promoção? Geralmente a gente tem assim em mente o lugar que a gente gostaria de ir e aí a gente vai vê analisando o preço das passagens, às vezes tem que trocar o lugar, né? E aí, depois disso, e a passagem comprada, então, o que a gente quer visitar no lugar da viagem? Eu gosto também de comprar os passes da cidade, né? Que daí tu chega lá, tu já tem as entradas nos museus, Que é mais barato, comprando vários. Sim. Tu economiza muitas vezes tempo, porque não passa por filas muitas vezes, né? Com certeza. Eu lembro que quando a gente foi para Paris, tinha uma fila gigante no Louvre, assim. Daí o meu marido olhou e disse assim, nós vamos ter que entrar aí. Eu disse, eu acho que não. Eu li que para quem tem o ingresso, tem uma entradinha do outro lado. Aí a gente foi e ele disse assim, eu não acredito que é fácil assim, né? E depois eu levei a minha irmã lá também, mesma coisa, né? Vem comigo que eu já sei. Vamos comigo. E isso só se descobre muitas vezes estudando o local que a gente vai. A gente lê muito. Porque assim, a minha maior tristeza como viajante é voltar de um lugar que não pretende voltar tão cedo e ver um lugar que queria ter ido e não foi. Então, porque não sabia que existia, porque não pesquisou, né? Então a gente pesquisa bastante. Quanto maior é a pesquisa, melhor sai a viagem. Com isso eu já certeza. percebi. Assim. Daí a gente monta as planilhas. Inclusive, se alguém quiser os roteiros, a gente tem tudo guardadinho, bonitinho, de todas que a gente fez, com os valores que a gente gastou, né? Tudo com o que fez no dia a dia, o que visitou. Nossa, né? Parabéns. Essa é a parte do meu marido. É ele que é organizadíssimo, assim, né? Eu escolho o roteiro, escolho os hotéis, digo, quero visitar isso e isso, e ele vê se dá pra ir, né? Porque quando a gente ia pra Paris, pra França, eu disse assim, não, eu quero muito ir no Monte São Michel. Dá um jeito de colocar aí, porque eu quero ir, né? E aí ele fez toda, então, a logística, porque daí eu queria ir, queria me hospedar lá mesmo, queria passar a noite. Tem essa possibilidade, eu não conheço o Monte São, conheço a França, mas não conheço o Monte São Michel. Tem essa possibilidade? Tem. De se hospedar dentro da fortaleza lá, tem 2 hotéisinhos, 2 ou 3. A gente ficou lá mesmo. E aí é outra perspectiva, porque quando a gente chegou de manhã, aquilo lá tava lotado, né? Cheio de gente. Aí a gente pegou, esperou a noite, aquilo lá iluminado, não tem explicação. Vazio. E era só nosso quase, né? Olha, boa dica, olha, já anota todo mundo que dá pra se hospedar. Com certeza. Quando o euro baixar, quando a pandemia terminar. Vamos pro Monte São Michel. E isso também, pesquisa, né? Pesquisamos bastante. Não sabia, né?
Um lugar que eu vi que tu fosse e eu fui e eu me surpreendi muito foi com a África do Sul. Me conte da tua experiência na África do Sul, Ai, como foi, a como tu África decidiu ir. Foi um roteiro que a gente tinha guardado, porque eu tenho vários, assim, roteiros que eu ainda não coloquei eles em ação, né? Eles estão lá para quando surgir a oportunidade. Só que no roteiro original tinha um passeio de trem de 3 dias que custava só o passeio de trem $1.500. Na época o dólar, há 5, 6 anos atrás, quando a gente viu, não era como está hoje e já ficou uma viagem caríssima, né? Aí, pesquisando, olha e tal... E esse seu roteiro seria de Joanesburgo? Como é que é? É Joanesburgo até uma outra cidadezinha e ele vai parando em cidades que agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas é ali próximo a Joanesburgo. E aí ele vai e faz esse trajeto e tu passa a noite no hotel, durante o dia tu visita algumas cidades. Pelo preço, alguém vem te fazer massagem no pé. Eu acho, né? Deveria. E aí ficou lá. Daí eu disse assim nós estávamos inclusive em Belo Horizonte nas férias de julho. Daí eu sou assim, né? Eu tô num lugar e já começo a perguntar: o que a gente vai fazer em janeiro? O que nós vamos ir? Aí nós recebemos um e-mail de uma agência, que a gente tinha o cadastro, sobre África do Sul. Eu disse pro Rodrigo, quem sabe a gente tira, né, o nosso passeio vamos desengavetar e vamos pra África. Aí a gente tirou fora a parte do trem, daí nós montamos o roteiro, assim, só que na África, aquela primeira parte, a gente fez com o guia, né? Que foi, inclusive, que a Vivi esteve aqui e contou, que a gente se encontrou. Não, porque eu sou daquela que digo assim, aqui ninguém me conhece. Aqui ninguém me conhece. Não é bem assim, gente. O mundo não é tão pequeno assim. Tô na África, nós estávamos no safari, aí tinha nós dois, eu e meu marido, a Vivi e o marido dela, e um casal do Rio com os 2 filhos. E a moça do Rio puxa papo com a Vivi e pergunta, né? De onde você é? Eu sou do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Daí eu olho pra ela e digo, eu também! De qual cidade? Farroupilha. Eu também! Nossa, muito coincidência. Não, muita coincidência, né? Fazendo safari, daí a gente se encontra e a gente não se conhecia daqui, né? Sim, e foi... Farroupilha não é tão grande assim, né? E aí, então, a gente fez o safari, adorei. Né? Olha, pretendo voltar para a África, para outros locais, para fazer outros. É grande, né? Tem muita coisa para ver, né? É lindíssimo. E foi assim, aquele lugar que as pessoas me dizem, tu vai fazer o que na África? O que tu vai fazer na África? As pessoas têm uma visão errada, né? A gente também, antes de pesquisar, eu tinha algumas coisas que eu só descobri pesquisando e depois indo, né? Então a gente fez essa parte, Joanesburgo. Aí foi pro safari. Foram pro Kruger. Pro Kruger, né? Onde a gente fez o safari. Daí, depois disso, a gente pegou o voo para Cape Town. E aí, nós não quisemos alugar carro, porque meu marido disse assim, eu não sei se você dirigir em mão inglesa, né? E uma dica. Você aluga e avisa o marido depois. Isso. E aí, a Vivi e o Luciano tinham eles estavam no mesmo voo? Sim, no mesmo voo. E comentaram, né? Olha, a gente alugou carro, né? Daí ele disse assim, eu vou tentar dirigir e tal, vocês querem ir com a gente? Aí nós fizemos, então, 2 dias os passeios junto com eles. E aí depois a gente separou, né? Aí nós fizemos a Rota Jardim, que daí foi com um grupo de argentinos, foi muito divertido, porque o guia era a primeira vez dele que ele estava indo fazer esse roteiro. E ele tinha horários para cumprir. E tinha os argentinos. Que queriam parar para tirar foto de uma árvore, do não sei argentino, para quem conhece, é um turista chato, né? É o povo mesmo. E aí o guia disse assim, não posso parar. Daí tinha uma praia lindíssima e uma menina argentina pediu para ele, por favor, para pra gente tirar uma foto. Ele disse, praia é tudo igual. Quando chegar em Cape Town, a praia é igual. Né?
E aí eu lembro que a menina não gostou da resposta dele, disse que ia fazer uma avaliação para ele, mas enfim, foi uma experiência legal. A África do Sul, enfim, é um destino assim que eu indico assim de olho fechado. Não, eu assim, também. A Cidade do Cabo, as vinícolas, Stellenbosch, assim. Mas vinícola no Chile, mas vinícola... Não, é diferente. É diferente. E aí, depois disso, a gente foi para Sun City, daí nós nos hospedamos no The Palace, voltamos e a amizade continuou, né? E a amizade continuou. E rendeu mais viagens. Rendeu mais viagens e rendeu para a Escandinávia. Estamos pensando numa para janeiro já, né? Se o Covid deixar. Vai deixar. Temos que ter esperança, né? Isso aí. E aí, a tua visão da Escandinávia, a tua experiência, me conta o teu relato. A gente ouviu a Vivi, mas eu quero te ouvir. Assim. Nossa, foi muito legal. Sabe aquela viagem que a gente planejou? Para começar, foi assim, né? Cada um, nós temos o nosso grupo, tinha que indicar um roteiro. Tá? Então, eu criei o meu marido dele, a Vivi. Da Escandinávia? Não, ou não do mundo? Do mundo. E depois nós votamos. Quais os roteiros que surgiram nesse sorteio? Surgiu Turquia, surgiu Jordânia, e eles já estão todos guardadinhos lá. Assim, eles só não foram dessa vez. Eles não foram os escolhidos, né? E aí, dentre esses roteiros, a gente depois fez a votação. E o que ganhou foi a Escandinávia, que foi o Luciano que indicou. Daí, a gente foi. Então, eu lembro que eu disse assim, na Dinamarca eu quero conhecer os castelos, né? Então, a gente foi ver os castelos. Isso. Lindo, maravilhoso, né? Daí fomos para Suécia, mas quando nós chegamos na Noruega... Aí veio a cereja do bolo. Aí veio a cereja do bolo, né? E eu lembro que quando a gente montou o roteiro, que nem eu disse, né? Eu senti assim, eu quero ir em tal lugar. Daí meu marido tinha terminado em Bergen, o roteiro dele terminava lá. Eu disse, não, a gente quer... na Noruega? Na Noruega. Não, a gente quer ir no Fjord, que é o segundo mais lindo do mundo, só perde para um da Nova Zelândia, que era Geiranger. Dá um jeito, como é que nós vamos fazer? Então a gente começou... O Rodrigo e o Luciano disseram, não, a gente termina em Bergen, pronto, já tem os fiordes, você já viram. Eu e a Vivi, não, a gente quer ver os outros, a gente quer conhecer Geiranger, que é a mais linda, não sei o quê. E aí a gente alugou um carro. Nossa, a viagem que era para demorar o quê? Umas 3 horas e meia, 4 horas? 6 horas, agora eu não lembro eu sei que foi assim, uma viagem que cada pouco a gente tinha que parar. Foi uma viagem, foi um passeio. Foi um passeio, porque a gente ia indo, ia passeando e pega a balsa e sai da balsa. E olha o mirante. E assim, a Noruega é um dos lugares, assim, falando de natureza, assim, mais lindos que eu conheci. E falando, né, de Escandinávia, assim... se pensa na parte financeira, né, da viagem, porque eu só conheço a Suécia, eu fui há uns anos atrás, assim, não é uma viagem barata, assim, não é um país barato. Sabe que a passagem a gente conseguiu com preço bom, a gente comprou com bastante antecedência, bom para os padrões de Europa, assim, né, mais caro do que se fosse para Paris, para Portugal, mas um preço bom. Okay. Os hotéis também, nada fora, assim, mas a comida... Olha, um almoço pro casal chegava, quando tu transformava em reais, chegava um almoço simples, a R$300, 350. Passava fome. Assim, já comia bem no café da manhã. Essa foi a dica da Vivi, assim, come bem. Que é uma dica, da manhã, come bem no café da manhã e aí segue o dia, né? E a gente já tinha ido com, assim, bem feitinho o que a gente queria visitar, o que queria conhecer. Então, nós já compramos os passes, né? O Noruega Pass, o da Dinamarca, da Suécia. Então, já tinha o combo, né? Com os ingressos e o transporte. Sim. E isso, então, também já saiu daqui com esse valor pago. Então, quando a gente chegou lá, o que nos assustou foi, assim, o preço da alimentação. E uma decepção de viagem, assim, um lugar que Não foi que eu não gostei do lugar, né? Mas eu fui com uma expectativa alta e... Que é o vilão de muita viagem. Que é, né? E aí eu cheguei em Santiago do Chile
Primeiro, segundo dia, a gente pega um taxista para nos levar do shopping pro hotel. Ele para num lugar escuro, assim. E daí tu dá uma nota de 100 e ele te devolve uma de 10 e diz assim, amigo, tu tá trocando as notas. Daí tu dá outra, ele troca de novo. E tu tá no escuro, no meio, parado, e daí não o meu sabia desse... Sim, tu dá tipo uma nota de 50, ele te devolve uma de 5, uma de 100, uma de 10. E diz assim, tu tá trocando as notas, tu tá confundindo. Entendi. Né? E aí nós ficamos com essa impressão... Ruim. Porque quem tem fama de fazer isso são os argentinos, né? Mas nas 2 vezes que a gente foi pra Argentina, nunca... Eu tive uma situação parecida em Miami, nós pegamos um táxi e era próximo o lugar. Depois que a gente pegou, a gente viu que nem precisava. Tava fazendo. E aí, tipo, deu $6. E aí meu marido foi dar uma nota de 100 e eu disse, não, eu tenho trocado aqui na bolsa. Daí eu fui procurar e nessa ele também não me devolveu. Tipo, eu dei os 6 e mais os 100. E ele não devolveu. Não devolveu, assim. Então, acontece. Né? Infelizmente, sim. Os bons são a maioria, mas infelizmente tem essas pessoas. Nada, a cidade, assim, lindíssima, os passeios que a gente fez, muito legal, nós alugamos um carro, fomos para Vinha del Mar, Valparaíso, nós conhecemos as 3 casas do Neruda, então, assim, foi um passeio bem legal. Mas ficou com essa impressão, sabe, sim, né? Deu uma quebrada, assim, no início. Sabe que eu fui pro Chile já faz alguns anos, eu gostei muito de Santiago. E agora, em final do ano, a gente teve uma conexão longa em Santiago, então a gente pegou um taxista e foi dar já agendei antes um passeio para dar uma revisitada. Mas ela tá completamente destruída, né? Hotéis inteiros foram saqueados, foram destruídos por aquela questão de... eles tiveram vários protestos, assim. Que então, teve o ano passado. Deu aquela impressão ruim, mas de tristeza, assim, pela situação que eles ficaram, né? Mas enfim, vão se recuperar. Aí tu me falaste que teu sonho era para ir para Disney. Né? Sim. Desde quando foi a tua primeira viagem para Nova York. E aí, como é que foi ir para Disney? Como foi realizar esse sonho? Então, quando eu fui para Nova York, eu não tinha namorado, não tinha nada, né? Logo que comecei a namorar o Rodrigo, uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele era se ele gostava de viajar, né? Senão já... A primeira coisa que eu perguntei para ele foi para que time ele torcia, porque se não desse certo... E a segunda, se gostava de viajar. Daí... fechou, passou né? Na primeira pergunta, passou na segunda. E aí a gente, assim, na época eu só estudava, não trabalhava, né? Ele trabalhava e estudava, então as nossas viagens eram pelo Brasil. Então a gente foi para Maceió, para Porto Seguro, né? Naquele esquema meio empacotado, né? Que às vezes tu tava na praia, a praia tava uma delícia, vamos, que agora a gente tem que ir para outra, né? Então... um dia eu disse assim pra ele assim, o ano que vem, né, eu passei no concurso da prefeitura, comecei a trabalhar na prefeitura e disse assim, vamos pra Disney, que é o meu sonho. E vamos. Daí em 2013 eu realizei meu sonho de infância, né? 2003. 2003, né? Fui pra Disney, quando eu cheguei lá, parecia uma criança. Eu não fui o nosso primeiro parque não foi Magic Kingdom, em questão de dias, que o melhor dia era... o Parque Hollywood Studios, eu fui para esse parque aí. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei, eu disse, me belisque e comecei a chorar, fiquei emocionada, né? Que nem criança, né? Isso é tão lindo, essa sensação, né? De sonho realizado, né? E depois disso, já fui mais 3 vezes para Disney de Orlando, mais uma para Disney da Califórnia. Eu só conheço a da Califórnia. E adoro, né? Eu sei lá. Tem uma magia que te encanta. Que me encanta. Eu sou assim preguiçosa para acordar de manhã. Mas se eu tô na Disney, 6 da manhã eu tô em pé, pronta para abrir o parque. É a chefe da excursão. Fecha o parque, né? E a gente foi. Então, essa primeira vez que a gente foi num pacote, mas era um pacote livre, assim, porque cada um podia ir onde queria, com quem queria, só tinha um dia determinado para ir no parque, né? No dia tal, vai. Mas quando tu chegava lá, tu podia depois fazer as tuas coisas. Aí a segunda vez que a gente fomos nós 2, a terceira também nós 2, e essa última a gente foi com as nossas sobrinhas. Então foi mais bonito ainda, né? Porque com elas... Realizar um sonho de viagem é muito bom, né? Mas assim, proporcionar isso pra alguém, nossa, é incrível, né? Foi muito divertido.
E perrengue de viagem? Tens muitos perrengues? Nossa, eu sou campeã de perrengue, né? A rainha dos perrengues. Comigo acontece de tudo. Nos conte, adoramos perrengues, né? Então Porque tá. perrengue, depois que passa, a No gente tal do ri, Monte né? São Michel, tem um restaurante super famoso que imita ainda como eram feitos os omeletes da época em que construíram o monte lá, né? Que era um forte e tal. E aí, todo mundo dizia, né, nos guias, não deixe de ir, não deixe de ir. Quando nós chegamos de manhã, o almoço estava lotado. Daí eu disse assim, Rodrigo, vamos dar uma volta, a gente vem na janta. Quando a gente chega na janta, o cardápio é outro. Chiquetérrimo, o restaurante vazio, vem o garçom, pergunta se nós tínhamos reserva, a gente disse que não, ele disse, com licença que eu vou verificar se tem lugar, o restaurante vazio, tá? A gente saiu de lá, o restaurante continuava vazio, e ele foi verificar se tinha vaga e tal. Quando a gente chega, vem o cardápio, era tudo uns nomes estranhos, e com comidas que a gente não gosta. E eu disse assim, não, mas eu quero o tradicional de queijo e presunto, né? Eu falei pro garçom, não, esse é só do horário do meio-dia, da tarde ele não tem. Da noite não tem. Então, a gente olha lá o cardápio, respira fundo, escolhe um. E quando vem a conta, um absurdo. Nossa. Um preço assim, eu não tenho certeza se foi 380, 350 euros para comer um tal de um omelete, né? Nossa. Esse foi um dos perrengues, né? Que é um perrengue financeiro. Nossa, dava pra... Nossa! Tudo bem que naquela época, em 2010, o euro não era caro. Sim, como era hoje, 2, 3, mas mesmo assim. Mas mesmo assim, até porque não era o objetivo de comer essa outra comida, era o omelete. Era o omelete de presunto e queijo, né? Não de foie, né? Aquelas comidas chiques lá, né? Eu acho engraçado, né? Porque o cardápio, né? Que muitas vezes na Europa, ou enfim, em muitos lugares, né? A gente olha, escolhe o cardápio pela direita, né? Porque é pelo preço. Pra depois ver o que é. É mais ou menos assim. Tá, esse foi um. Um outro foi que me disseram assim, se tu for pro Rio, tu tem que assistir um ensaio de uma escola de samba. Não pode perder. Tá, né? Meu marido disse, mas tu tem certeza? A gente nem gosta de sambar, não é nossa praia. Eu disse, não, mas vamos ver como é que é e tal. Todo mundo diz que é legal, né? Não sei o que. Eu disse assim, eu quero ir da Mangueira. Tá, então lá no hotel mesmo a gente comprou o pacote, né? Vinha o guia, nos pegava no hotel, nos levava lá e a gente assistia o ensaio da Mangueira. Quando a gente chega lá, tudo pessoal sambando e tal, abre o teto assim, entra a bateria, a rainha vem, eu imaginei que ela viesse com segurança, mas não com 10 como ela veio, né? Na época a rainha da bateria da Mangueira era a Graciane do Belo, né? Lindíssima, de sambô e tal, 00:30 terminou tudo, né? Ela foi embora, o pessoal ficou lá tocando música e tal, e aí isso era 00:30, nós tínhamos que ficar até as 4. Não tinha lugar para sentar, porque o guia não disse que tinha que comprar separado a mesinha. Não tinha lugar para ficar. E aí eu olhei eu disse assim, nós vamos fazer o quê aqui até as 4 da manhã, né? A gente que era quando samba, né? Sim. Aí eu tinha o outro casal com uma amiga deles, que era de São Paulo. Eu disse assim, vocês querem ir embora também? Eles disseram, sim. Aí um outro casal tava no outro lado, na outra parede lá, encostado também. Daí eu fui lá e disse assim, vocês querem ir embora também? Sim. Aí eu disse assim, peraí que eu vou procurar o guia. Aí fui procurar o guia tava lá no meio da comunidade, sentadinho, bonitinho, tomando cerveja, né? Bem enturmado. Aí eu cheguei e disse assim, olha, tem como você ligar pra Van vir nos buscar? Porque todos nós queremos ir embora. Aí ele ficou furioso. Mas fazer o quê? Todos queriam ir embora. E eram todos que tinham ido, queriam voltar. Eu disse, se você quiser ficar, não tem problema, só manda a Van vir nos buscar, né? Sim, ele tava gostando da história. Ele tava adorando. Aí veio a Van nos buscar e ele voltou. Ele foi xingando a gente até o hotel. Mas eu não ia ficar até as 4 da manhã. Porque ele tava gostando. Se ele não chamasse a Van,
Nós íamos pegar um táxi, dar um jeito, né? Mas foi uma experiência legal. Mas que não diferente. repetiria. Não. Ok, já está Não, destacada. já tá. Talvez eu desfilaria, iria desfilar numa escola de samba, que Sim. dizem que é legal também. Mas eu tenho que arrumar parceiro, porque meu marido disse que ele tá fora. Ele descarga. E um sonho de viagem, um lugar que tu quer muito conhecer? Ah, eu tenho. O roteiro também tá prontinho lá, bonitinho. É a Grécia. Grécia. A Grécia é Não o meu conheço, sonho. mas também tá lá para um dia ser realizado. Tá bonitinho. Nós precisamos conseguir, assim, 20 dias de férias em julho. Tem que ser em julho, né? Porque eu sei que não seria a época ideal, que tá lotado e tal. Mas é o que Mas tem. é o que tem, né? Juntando mais uma semaninha, né? Pra fechar uns 20 dias. Tá lá o roteiro com as principais ilhas, a parte continental, onde tem meteoras, Delfos, né? Então é uma viagem, assim, que é outro sonho, que quando eu realizar, vou me emocionar. Aliás, eu sempre me emociono, né? Aí Até é quando tão eu fui bom, pra né? Venezuela, eu disse, meu Deus, olha, eu cheguei aqui. Tô na Como Venezuela. que eu tô aqui? Ai, Irene, te agradeço por ter vindo aqui conosco compartilhar suas Nossa, experiências. eu que Tão agradeço, né? falar de Desculpa viagem. se falo demais, Mas não. quando eu falo de viagem eu me empolgo. Ai, é tão bom, né? É maravilhoso. Muito obrigada. Eu que E agradeço. sempre que voltar de uma aventura, vem aqui nos contar. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a todos.